No tema do dia desta segunda-feira falamos sobre Francesco Farioli. O técnico está prestes a assumir o cargo de treinador do Futebol Clube do Porto. Eu sou a Andréa Araújo, tenho aqui comigo o nosso jornalista Humberto Ferreira, que nos vai explicar um bocadinho sobre quem é Francesco Farioli. Bom dia, Humberto. Bom Antes dia, de mais, a minha primeira pergunta para ti é qual é que é o perfil de Farioli? Estamos a falar de um treinador estudioso do futebol. Francesco Farioli tem 36 anos, não tem uma carreira de jogador que seja imensa. Ele jogou no modesto Margina Copetra, que é um clube que ficava a cerca de 1 hora da sua casa. Ele é natural de Barga, uma localidade que fica na província de Luca. Se quisermos geograficamente apontarmos Itália como o país da bota, fica no topo da bota, relativamente a meia distância de Génova para norte e de Florença para a zona sul, e é um treinador que a sua carreira de jogador é feita como guarda-redes nesta equipa do Margina Coperta e depois muda-se para Florença, onde vai fazer os seus estudos, a sua vertente académica. É licenciado em Filosofia, em que o futebol teve sempre muito uma parte importante na sua base de estudo. Ele apresentou a tese final do seu curso, é intitulada Filosofia do Jogo, a Estética do Futebol e o Papel do Guarda-Redes, olhando para aquilo que ele fazia e que mais gostava, que era precisamente o papel da baliza na relação com o jogo. E isto acabou por trazer a visão de Farioli para a sua vertente de treinador, e vamos a explicar mais à frente também neste tema do dia, porque é um treinador que privilegia aquele futebol que hoje em dia estamos muito familiarizados a ver, com a relação dos jogadores guarda-redes e da posição de guarda-redes estar muito relacionada com o jogo, com os momentos do jogo, com a forma como pode construir o jogo, e esta sua tese acaba por trazer para o campo filosófico este lado, de um lado prático, que é o lado do jogo. Portanto, estamos a falar de alguém que apaixonou-se pelo futebol, como uma criança que gostava de um desporto, ele apaixonou-se pelo futebol, sentindo que não podia ser um jogador de topo, acabou por depois olhar pelo futebol do lado de fora e acabou por ter esta relação com os seus estudos, uns estudos que são completamente dispares. Se olharmos para o lado futebolístico, ele não tirou um curso de treinadores, não tirou um curso de educação física. Anselmi, por exemplo, era jornalista desportivo. Farioli foi diferente. Tem uma vertente filosófica e quis aplicar o futebol a esse seu lado mais filosófico da parte académica. Depois deste início de carreira, possamos chamar assim, e também desta vida mais académica de Farioli, como é que o nome do treinador surge também no futebol? O nome dele surge no futebol precisamente por estas relações que ele criou na sua vertente académica. Muito cedo ele começou a ser treinador de base e treinador adjunto num clube modesto na região de Florença, a cerca de 20 km de Florença, que é o Fortis Juventus. E foi aqui este clube da Série D que lhe abriu portas para outros conhecimentos e para outra rede de contactos sempre relacionada com o futebol. É aqui neste período que ele conhece o seu atual treinador de guarda-redes. Estamos a falar do finlandês Jarkko Tuomisto, alguém que treinava também em Itália nos escalões de formação ou nas equipas inferiores de Itália, e era treinador de guarda-redes. E Tuomisto neste caso Farioli criaram aqui uma relação de amizade, e foi Tuomisto que desafiou Farioli a falar com o então diretor desportivo da Real Sociedade, Roberto Olabe. Na história de Farioli, Roberto Olabe acaba por ser bastante importante também na sua vida futebolística, porque o trabalho de Farioli a dar-se a conhecer a Roberto Olabe fez com que ele fosse para a Qatar Aspire e a Academia de Futebol no Qatar, que potenciava jovens, nomeadamente para crescerem no Qatar e poderem estar em bom plano no Campeonato do Mundo de 2022, e este conhecimento fez com que Farioli, por exemplo, tivesse estado em Espanha, tivesse feito trabalhos e estágios na Real Sociedade, tivesse conhecido como trabalha também a equipa de San Sebastián, e depois, a partir daí, ele entra verdadeiramente no mundo do futebol, e o seu lado académico e a sua base académica
correm completamente para vidas distantes e distintas, não perdendo aquele lado que ele traz de trás e a sua filosofia do jogo, tendo o guarda-redes como base, é com esta relação com o misto que o próximo treinador do Futebol Clube do Porto ganha força. Há aqui uma curiosidade interessante de vermos. O misto tem uma carreira que começa a trabalhar com Farioli na Turquia, no seu primeiro clube, o Karagümrük, e a partir daí eles começam a trabalhar juntamente, Tuomisto e também Farioli. Para trás, Tuomisto, por exemplo, chegou a ser companheiro de equipa técnica de Anselmi no Independiente del Valle, quando o Anselmi era adjunto de Miguel Ángel Ramírez, que tinha trabalhado com Tuomisto e também com Farioli no Qatar. Portanto, acaba por ter aqui uma relação e, porventura, até se calhar os dois treinadores podem ter trocado algumas ideias sobre o que é que Farioli vai encontrar no Futebol Clube do Porto. Mas há esta relação que acaba por trazer aqui um dado um bocadinho extra, porque, ao que tudo indica, Tuomisto também será treinador e vai fazer parte desta equipa técnica e de Farioli, porque fê-lo até agora, fê-lo na Turquia, nos dois clubes onde treinou, fê-lo no Nice, fê-lo também no Ajax muito recentemente e, portanto, é bem provável que prossiga a carreira com o treinador próximo do Futebol Clube do Porto, mas é um treinador que aparece no futebol desta forma e acaba por depois estar ao lado de De Zerbi, num sentido, primeiro no Benevento e depois no Sassuolo, de uma forma muito sui generis, porque é alguém da equipa técnica de Roberto De Zerbi que descobre um artigo que Farioli tinha escrito no iScout sobre o Foggia, que gostou muito da forma como Farioli pensava o futebol e tinha analisado o Foggia, que o convidou para fazer parte da equipa técnica de Roberto De Zerbi. Portanto, esta relação estudiosa de Farioli abriu-lhe bastante portas, desde logo na relação com o Tuomisto e depois a sua vertente mais para a frente. Já mencionaste aqui vários nomes de treinadores e outras figuras do mundo do futebol, mas pergunto quem é que são as verdadeiras referências de Farioli? De Zerbi à cabeça, por este trabalho conjunto e próximo que teve constantemente, e também Marcelo Bielsa. Bielsa, que era também o mentor de Anselmi e do futebol de Anselmi. Mas a visão de Farioli é uma visão mais ampla do jogo, não é tão, se quisermos, quadrada na ideia que Anselmi, que acabou por ser um dos pecados de Anselmi no Futebol Clube do Porto. A visão de Farioli é um bocado diferente. E já foi possível ver que Farioli venera, de alguma forma, as ideologias de Anselmi, até por várias partilhas que teve nas suas redes sociais, por exemplo, mas pelo estilo de jogo que ele incorpora, ligando os jogadores com os vários momentos, procurando o guarda-redes e procurando o jogo a partir da criação com um bloco bem em baixo, envolvendo os alas, e procurando que os jogadores possam ocupar espaços que muitas das vezes não são os deles, e esta é uma ideia que, mais do que Bielsa, foi, eu diria que, maturada por De Zerbi no Sassuolo, muito recentemente no Marselha, para trás no Brighton, e que Farioli nunca perdeu esse farol que é De Zerbi na sua vida e a forma como o De Zerbi, no fundo, conseguiu absorver, eu diria que é o treinador do futebol moderno que melhor soube absorver as grandes ideias de Bielsa, e Farioli caminha lado a lado com esse pensamento. De Zerbi é definitivamente o seu grande mentor desportivo na criação do jogo que Farioli tem feito ao longo das últimas temporadas. Passando então da teoria à prática, passando aqui a expressão, quais são os grandes feitos de Farioli até agora como treinador? Muita gente vai olhar para o que ele não conseguiu no Ajax na última temporada, depois de ter tido os pontos que teve de avanço e que acabou por perder o título da Liga Neerlandesa para o PSV Eindhoven. Pese embora a grande maioria das pessoas ter elogiado os números que ele melhorou e ter sido dito que também o objetivo do Ajax principal não era ser campeão, mas o Ajax é uma equipa que luta para ser campeã e esse também é um dos objetivos falhados e por isso Farioli saiu do Ajax no final desta temporada, mas se olharmos ao trabalho que ele fez do Nice, é o melhor trabalho que ele pode apresentar. Estamos a falar de uma equipa que, sem grandes esperanças europeias, conseguiu atingir o 5º lugar, conseguiu recuperar zona europeia e, acima de tudo, foi um futebol que conseguiu atrair os adeptos do Nice à sua vertente. Ele consegue mostrar aqui a sua melhor identidade porque o futebol neerlandês, em grandes momentos da partida, é muito anárquico e faz com que as equipas sejam muito vulneráveis. E no Nice houve uma organização melhor que
Farioli conseguiu colocar na formação francesa e conseguiu levar a bom porto os objetivos. Estamos a falar de estruturas com os dois centrais alargados na ala, com o guarda-redes a trabalhar bem com os dois centrais esticados, um em cada lado, com os alas completamente projetados, com os três homens do meio-campo. A sua estratégia habitual é um 4-3-3, em que os três homens do meio-campo vêm muito jogar perto dos centrais, porque os alas, entretanto, já se envolveram na zona ofensiva. O avançado está na sua posição para poder receber a bola. Os extremos vão procurar um caminho um bocado mais interior, porque os alas, entretanto, já subiram. E nesse Nice era muito comum vermos esse estilo de jogo. Também no Ajax, mas o Ajax acabou por demonstrar algumas debilidades defensivas. E essa é uma grande preocupação que o Futebol Clube do Porto também tem que ter, e eu acho que este caminho de construção de Farioli é, neste primeiro momento, a grande dor de cabeça que o treinador, o próximo treinador do Futebol Clube do Porto vai ter, é a forma como vai conseguir colocar novamente uma defesa a jogar com 4 defesas e fazer com que estes defesas que perderam toda a confiança nos seus trabalhos possam ganhá-la novamente com um estilo de jogo que vai ser idêntico ao do Anselmi, mas com mudanças, desde logo estruturais, a jogar com uma linha de 4. E como é que deve jogar a partir daí, então? Deve jogar... Eu acho que o Futebol Clube do Porto tem jogadores para fazer este estilo que Francesco Farioli gosta, com o 4-3-3, jogando com os dois alas bem projetados. O Futebol Clube do Porto tem jogadores para fazer isso e que demonstraram. Francisco Moura foi dos jogadores que melhor se evidenciou no futebol de Anselmi. João Mário também jogou bastante bem, mas pode Martim Fernandes ocupar também essa posição. Ganha espaço no eixo da defesa. Eu acho que vai haver aqui uma segurança maior dos centrais, porque ao receberem do seu guarda-redes, seja Diogo Costa, para já é Diogo Costa o guarda-redes do Futebol Clube do Porto e o guarda-redes principal, naturalmente, ou então de Cláudio Ramos, haverá um trabalho de construção bem mais prático. Desde logo, com os médios a estarem mais próximos, com os alas a poderem fazer depois essa relação da bola sai de defesa para o médio, do médio para o ala, e depois os extremos a procurarem também o outro caminho interior. É um treinador que Anselmi dizia que gostava de ter os jogadores em movimento e gostava de ter os jogadores juntos. Aqui não é o caso. Farioli gosta de ter os jogadores distantes quando tem que estar distantes e perto quando tem que estar perto. Por exemplo, se a bola estiver no lado direito, é bem provável que vejamos o extremo do lado esquerdo, bem mais esticado, para que possa ter uma outra opção bem distante na variação de jogo. Mas é bem provável que vamos ter os médios do lado esquerdo mais próximos da zona central, porque os médios do lado direito acabaram por descer e preencher um espaço que pudesse estar um bocado mais livre. É um treinador que gosta de ter os seus jogadores adaptados à zona onde estão a ocupar e não estanques a uma posição, e eu acho que isso pode ser uma vantagem, até pela versatilidade que os médios do Futebol Clube do Porto têm tido evidenciado ao longo do último ano, com Varela a fazer várias posições, Eustáquio também. André Franco pode aproveitar aqui uma janela de oportunidade. Não se sabe como é que é a dimensão de Grujic nesta fase e com o novo treinador, e portanto eu diria aqui uma prova nova de vida para estes jogadores também demonstrarem que não deixaram e não perderam as suas qualidades de jogar futebol. Se quiser saber mais sobre o futuro do Futebol Clube do Porto, não se esqueça que há episódio do Mercado Flash todos os dias e hoje também há um novo episódio do Ataque Rápido com um convidado especial, Carlos Daniel.